Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vamos ver a função lógica se e também as utilizações de âncora dentro da função, que também vai servir para muitos outros tipos de situações essa âncora. Mas na aula de hoje temos aqui uma tabelinha onde temos aqui os nossos boletins escolares. Temos aqui dois boletins para fazermos uma comparação, somar a média e determinar uma condição de se verdadeiro ou falso sobre a nota da nossa média. Então, para ficar bem fácil calcular, primeiro vamos entender o que aconteceu aqui. Aqui em média, você pode ver que foi utilizado a função média, a função para tirar a média das notas desses quatro bimestres desse boletim escolar. E aqui em cima, temos a média da escola. Essa média da escola, ela determina se o aluno está aprovado ou está em recuperação ou reprovado, no caso. Temos aqui então que a média dessa escola é de média 5 e aqui a soma dessas médias aqui, desses fatores, corresponde ao resultado dessas médias aqui em geral. Então, para nós calcularmos o resultado de uma média e colocar uma função se, que é uma função lógica, a função se, ela verifica se a condição foi satisfeita e retorna um valor de se verdadeiro e retorna um valor de se for falso. Vamos fazer na prática agora para saber como fazemos essa função aqui de fato. Comecei a função se. Coloquei a função se aqui no meu resultado e ela pediu para a gente um teste lógico. O teste lógico seria o seguinte, eu quero aqui no meu teste lógico, eu quero saber a média, cliquei aqui no meu primeiro valor de média, se o valor da minha média for maior, olha aqui o sinalzinho de maior e de menor aqui no teclado. É só apertar o Shift e duas casas à frente da letra M, você vai encontrar o sinal de maior. Se o valor da minha média for maior ou igual ao valor que tem aqui na minha média, olha aqui, média, cliquei aqui na minha média. Ponto e vírgula. Se o valor for verdadeiro, eu vou abrir aspas e colocar aqui a palavra aprovado. Fechei aspas. Ponto e vírgula para se o valor for falso. Se o valor for falso, eu vou colocar aqui aspas, vou pôr aqui no caso recuperação. Coloquei recuperação, fechei parênteses e fechei aspas e parênteses. Então, para a gente entender melhor a situação que está acontecendo aqui, a função se nada mais é do que você usar a lógica para determinar valores de verdadeiro ou falso, colocar critérios no que você precisa na busca dos seus resultados. No caso, o que aconteceu aqui? Eu coloquei a função se e cliquei aqui na minha média. Eu pedi para a função assim, eu quero que aqui na minha média, o valor que eu tenho na minha média, que começou aqui na média, nessa primeira faixa aqui de português, se o valor de português for maior, aqui o sinalzinho de maior, ou igual à minha média, ponto e vírgula, eu quero que escreva para mim, apareça para mim aprovado. Se não, eu quero que apareça recuperação. Dei um Enter, apareceu aqui recuperação. Hoje, vamos aprender também a utilização de âncora. Eu vou mostrar para vocês um pequeno defeito aqui de quando nós calculamos um valor que está acima do valor de cálculo. Coloquei aqui, só que notem que tem alguma coisa errada aqui ainda no resultado. Aqui em recuperação está certo, aqui em aprovado está errado, tá certo, os de baixo aqui está certo, e esse aqui que está com a média de 2,75, não atingiu a média e mesmo assim está aprovado. Qual que foi o defeito aqui, o problema? Eu vou pintar para vocês verem aqui essa faixa e vou dar a explicação de como utilizar a âncora nessas partes. Vou até pintar aqui essa parte também e vou mostrar aqui onde está essa cruz, aqui na explicação.
O que aconteceu? Nós começamos a fórmula aqui, uma linha abaixo, onde eu cliquei sobre a média. Então, como não travamos a coluna aqui de cálculo, está tudo sendo calculado uma linha depois. Então, por isso que ocorre esse erro aqui de aparecer aqui, ó, mesmo que a média for menor, está aprovado. Como corrigimos isso? Como eu coloquei a linha de cálculo aqui em cima, em vez daqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, e fiz o cálculo aqui, eu vou ter que utilizar uma trava no cálculo. Para utilizar essa trava é muito simples. Vamos selecionar aqui, ó, o K6, onde está a nossa média, e eu vou apertar F4. Notem que agora apareceu aqui, ó, uma trava, duas travas, e aqui tá ok. Se eu der um Enter e agora corrigir a fórmula para as outras linhas, já apareceu para mim que o aluno está em recuperação. Então, essa trava nada mais é do que quando você for fazer soma. Então, para nós finalizarmos aqui, para pegar a prática, vamos testar aqui, ó, nesse segundo boletim. Esse segundo boletim praticamente é o mesmo que tem ali em cima. Vamos determinar que aqui, vamos colocar aqui um número 6 de média. Vamos colocar 5, né? Senão todo mundo ali, 99% vai estar reprovado. Número 5. Vamos colocar aqui, ó, se a minha média for maior ou igual ao valor aqui do meu teste lógico, que seria a minha média, a média da instituição, eu quero, ponto e vírgula, se verdadeiro, abre aspas, que seja aprovado. Vou colocar um aqui, ó, um aprove aqui, de aprovado, ponto e vírgula, e vou colocar aspas, reprovado. Vou colocar aqui, ó, reprove, ok? Fechei aqui o parênteses, apareceu reprovado, e vou descer aqui para as demais. Deu o mesmo problema, por quê? Porque precisamos travar essa linha de cálculo. Apertei F4 aqui para travar e agora é só eu descer a função para as demais. Depois disso travado, olha aqui, aonde estava o erro aqui nessa parte, já foi corrigido. Por quê? Porque ela vai pegar e vai ler as colunas assim, ó. Então ela vai usar, no caso, a média, não importa a posição que esteja aqui das notas, ela vai ler essa média vezes a instituição e vai dar o valor. Aí o que vai acontecer na parte de baixo? Ela vai ler essa média com a instituição e vai aparecer aqui embaixo. E agora eu não travei. Se eu não travar a coluna da questão, ela vai fazer assim. Ela vai ler isso aqui com isso aqui. Vai ler com nada e vai dar aprovado. Vai ler isso com isso aqui. Quer dizer, vai ler o de cima com isso aqui e vai dar o aprovado, por isso que acontece esse erro. No caso, se eu tirar aqui a trava, novamente, vamos fazer aqui, ó. Tirei a trava aqui da questão, coloquei a trava, e tirei a trava no caso, coloquei ela, e agora ela começa a ler assim, ó, desse modo aqui. Ela leu aqui em cima, por que ela leu certo primeiro? Porque a questão lógica está lendo a minha média com a minha média atual da instituição. Apareceu reprovado. Na segunda, ela vai ler aqui e aqui. Não está travado. Agora, quando eu travo o número, quando eu pego esse número e travo ele, vamos colocar aqui a âncora novamente, F4 para âncora, Enter, e agora puxo novamente, agora aqui apareceu reprovado de fato, ela vai ler aqui, ó, a média com a média da escola, então ela não vai pular aqui para baixo, ela travou nessa parte a leitura. E isso funciona também para funções matemáticas. No caso, se eu tenho aqui vários números para serem somados, vou colocar outros números aqui, ó, com um número só, vamos colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Vou colocar aqui um valor aqui em cima para ser vezes. Esse aqui vai ser um multiplicador. Em outras questões vocês vão ver que isso faz muita diferença. Eu quero colocar aqui, ó, igual 2 vezes, cadê aqui, ó, o sinalzinho de vezes, 2 vezes o número 5.
Coloquei aqui, dei um Enter, falou aqui para mim que é 10. E se eu descer para as demais, vai aparecer para mim 0, 0. Por quê? Porque aqui era para aparecer 10 novamente, mas ele vai começar a ler as linhas aqui de baixo que não tem nada. Então seria 2 vezes 0 vezes 0. Quando eu travo essa parte, o que eu preciso travar? Eu preciso travar o multiplicador. Quando eu travo o multiplicador, pressiono F4, travei o multiplicador e desço a fórmula, viu que ela pegou aqui, ó, 2 vezes o 3, ela deu 6. 2 vezes o 5, ela deu 10. Então, é praticamente mais ou menos assim que você utiliza a âncora. Essa função aqui, que também a âncora, eu gosto de colocar ela junto, em determinado com a função se e também na multiplicação, que é uma função muito útil para você não se perder. Então, pessoal, praticamente essa daqui foi a função se, um de vários exemplos que teremos aqui no curso. Eu espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.